Após 1 ano e 7 meses desempregado, André finalmente conseguiu a tão esperada oportunidade de trabalho. Dias antes do seu casamento, mas com apenas 15 dias efetivado, um mal-estar repentino veio sobre ele, com fortes dores no peito e cabeça. E sem dinheiro para comprar o medicamento, ele entrou em coma por 20 dias. Nesse período, sonhou que havia morrido e estava sendo julgado por Deus. Foi nesse momento que o nosso convidado acordou na UTI e viu sua cunhada com uma Bíblia na mão, clamando por sua vida. Hoje André segue adorando a Deus, servindo a Ele com inteireza de coração, com a saúde perfeita e sem nenhuma sequela. Deus fez um milagre na vida dele. Boa noite, André, e bem-vindo ao programa. Boa noite. Bom te receber aqui, viu? Eu brincava antes da gente começar o programa, né? Que você botou o pezinho do lado de lá, né? Você quase foi. Cheguei a colocar a ponta do pé. Mas o que aconteceu com você, afinal de contas, que complicou tanto a sua situação de saúde? Então, Wanderlei, no ano de 2009, eu consegui, estava indo tudo bem, até aqueles últimos dias ali, no final, mais para o final de 2009. Eu passei 1 ano e 7 meses, desempregado, como você já falou. Então, eu marquei meu casamento mesmo desempregado ali e acreditando que tudo ia dar certo. Aí marquei o casamento, quando foi 15 dias antes do casamento, eu consegui um trabalho, registrado e muito feliz, me casei. Então, só que quando passou uns 9 dias, aproximadamente 9 dias ali, eu comecei a sentir muitas dores no peito, na cabeça, no trabalho ainda, mas mesmo assim eu vim para casa e falei, poxa vida, eu sou tão novo de empresa, eu não posso dar motivos, nem atestados, E ali muito feliz com o que estava acontecendo, casei com uma pessoa super especial, realmente selecionada por Deus para a minha vida. Então no decorrer, ali eu fui trabalhar novamente, só que eu passei mal lá no trabalho mesmo, e eu fui trago para passar no médico, e os médicos ali me trataram ali normalmente com uma consulta bastante simples e me mandaram para casa. Foi quando eu no outro dia eu temei de novo e fui trabalhar de novo, querendo dar aquilo ali que eu não estava aguentando. Cheguei lá, eu passei muito, muito mal mesmo, não estava aguentando parar em pé. Foi quando me trouxe de novo para o médico de novo, o carro da empresa. E ali os médicos, os primeiros diagnósticos mostraram que o meu sangue estava contaminado, que eu precisava de tomar alguns medicamentos. E esse medicamento na época... Mas que contaminação era essa? Ele só relatou que o meu sangue estava contaminado, que eu precisava de tomar um medicamento no valor de R$500. E eu não tinha condição ali, por eu ter passado um período muito grande de desempregado e por ter casado ali, e então eu falei com a minha esposa, falei, não, eu vou melhorar, não precisa disso não. Só que no outro dia a situação piorou mais ainda. Foi quando me carregaram, e já me levaram para o médico novamente, para o hospital. E ali começou a fazer uma bateria de exames ali. E quando eles viram, que não era só o sangue que estava contaminado, que os meus pulmões estavam totalmente tomados ali de secreção e que era uma situação bastante complicada. E eles começaram a ficar um pouco perdidos, porque, naquelas coisas que eles estavam descobrindo, ao meu respeito, e começaram também a fazer alguns outros exames, porque eu comecei a delirar
não comecei a não conhecer mais nada, e a gritar, e a não conhecer nem as pessoas, nem a minha família. E foi onde que eles descobriram também que o meu fígado estava derretendo. E ali, com aproximadamente dali uns 4 a 5 dias do primeiro dia que eu comecei a sentir dores, eu já entrei em coma. Então foi uma correria atrás de uma UTI, né? E os médicos falaram com a minha família que a minha situação era grave e que eu precisava de uma UTI se eu quisesse viver, pelo menos para despedir da minha família, né? Pelo menos antes deles, né, dar o diagnóstico final. Então, quando eu fui encaminhado para uma UTI, onde começou, né, o processo, os médicos ainda um pouco perdidos ali com aquela situação, né, não tão acostumados com aquela situação tão grave daquela forma. E quando eles começaram a me tratar com alguns medicamentos e com alguns conhecimentos que eles tinham da H1N1, né, também conhecida como a gripe suína, né, como em 2009 estava aquele surto, né. Então, foi passando alguns dias e a situação foi realmente se agravando. Mas a conclusão é de que era o vírus dessa... Era H1N1. Era o H1N1. Então, eles começaram a me tratar com aqueles medicamentos e aprofundar no conhecimento, né, no conhecimento para... Mas nessa fase você estava em coma. Em coma já. Isso foi tudo relatos dos próprios médicos. Durante o coma você não se lembra de nada? Não, só de uma experiência que eu tive com Deus, do tratamento não. Como é que foi essa experiência? Essa experiência foi quando eu estava, né, certo, né, de que eu tinha morrido, né? Então... Isso foi de que forma? É como se fosse um sonho dentro desse período do coma? Sim. Era como se fosse um sonho? Como se fosse um sonho. Eu falo como se fosse porque, às vezes, quando a gente conta para algumas pessoas, as pessoas realmente levam isso como um sonho. E para mim isso não foi um sonho. Para você foi o quê? Para mim foi um acontecimento real. Uhum. Real. Entre uma das paradas cardíacas ou paradas respiratórias que eu tive, algumas, né, naquele momento de coma. Então, esse momento, eu já não tinha mais o meu corpo, né, já era só o meu espírito. Então, nesse período, eu estava ciente, né, de que o meu corpo havia morrido. Então, eu fui direcionado a um julgamento, né, onde estava ali totalmente consciente do que estava acontecendo, que o meu corpo já tinha acabado, né, e realmente a minha família iria enterrar o meu corpo. Eu estava totalmente ciente dessas coisas. A minha família agora vai pegar o meu corpo e vai enterrar. Mas houve um momento em que os médicos constataram que o seu organismo havia paralisado totalmente, que nada funcionava no seu corpo? Coração, eu tive algumas paradas cardíacas e respiratórias, sim. Na verdade, os aparelhos que me ajudavam, que me mantinha. Né, um dos aparelhos, por exemplo, né, foi o tubo de oxigenação, que entupiu numa noite, onde estava tendo uma reunião, onde uns 10 médicos ali estavam em reunião naquele momento. Eu tive até com o médico depois, bastante tempo depois. Mas voltando lá ao que você chama de uma experiência espiritual, não exatamente uma visão. O que você viu? Eu fui direcionado a uma sala, a uma porta. E tinha um corredor bastante grande, né? E no fundo dele tinha uma porta ali. Quando eu encontrei com um ser, né? Eu não sei identificar, não sei falar se era um anjo, se era, né? Passou de sentido contrário por mim, só disse assim, é ali, tá? E eu, ok,
obrigado. Quando eu fui direcionado até essa porta, entrei por essa porta, cheguei lá, pensei, vou ver a face de Deus, porque Ele é o juiz, então Ele que vai fazer o meu julgamento. Então, quando eu entrei nessa sala, não tinha ninguém nessa sala, e eu pensei, Ele vai chegar, né? Vou aguardar. Então, uma voz bem forte, bem grave, perguntou para mim, André, você sabe que hoje é o dia do seu julgamento, não sabe? E eu disse, e eu temi aquela voz naquele momento e disse, sim, Senhor, eu sei. E ele falou assim, por que, André, que você acha que você merece ser salvo? E eu respondi para ele, não, Senhor, eu não acho que eu mereço ser salvo. E ele perguntou, mas por que você acha isso? E eu respondi para ele, Senhor, apenas há 2 anos eu tenho tentado conhecer a sua palavra, tenho tentado ouvir a sua voz e me preocupado com a sua vontade em relação à minha vida. Mas 20 anos da minha vida eu passei sem querer te conhecer, querendo conhecer a mim mesmo, o que eu gostava, o que eu queria. E não me preocupava com o que o Senhor pensava a meu respeito. Então foi aonde eu saí, foi aonde naquele momento ele não me respondeu, eu não saí da sala, ele não me respondeu se eu ia ser salvo, se eu não ia ser salvo, e eu acordei na UTI. Simplesmente acordei na UTI, onde eu deparei com a minha cunhada com a Bíblia na mão. E deu um sinal para mim se queria que lesse a Bíblia para mim. E eu não me mexia, porque eu não podia me mexer e não aguentava também. Ficava na posição só, durante todos aqueles quase 2 meses que eu fiquei no hospital. E ela leu mais ou menos assim para mim, eis que eu trazia-te até mim, mas devido ao clamor da terra, eu te dou uma nova chance. Então, naquele momento, eu conheci que Ele era Deus na minha vida, que Ele tinha um propósito muito grande na minha vida, e depois jamais jamais eu tive dúvida. E a reversão de todo o processo? Como é que se deu? Como é que você saiu da UTI? Eu saí da UTI ainda Você estava mal. Você teve parada cardíaca, parada respiratória, uma série de consequências. A partir dessa visão que você teve, dessa experiência que você teve, da sua cunhada lá dentro da UTI com você, como é que reverte a coisa ali? Então, eu saí da UTI, saí do hospital ainda numa cadeira de roda, né, com a possibilidade de não voltar a andar, e os médicos tinham passado, né, para a gente, e foi onde eu fiz fisioterapia, né, durante 2 anos, e Deus completou o milagre na minha vida, porque acredito que Ele não faz a obra pela metade. Então Ele acabou de levantar esse testemunho na minha vida de que Ele... Isso faz quanto tempo, André? Isso foi em 2009, mas no final, outubro. 2009, está com 9 anos. Com 9 anos. O processo todo, desde que começou até que você teve alta, durou quanto tempo? Foi até que eu tive alta do hospital. Sim, até que você se viu como está agora. 2 anos e 4 meses. Foram 2 anos e 4 meses de tratamento. De tratamento. Desde o dia que eu adoeci até o dia que eu ganhei alta do INSS. Quer dizer, foi um milagre mesmo que aconteceu na sua vida, né? Porque muitas pessoas naquele período que passaram pela mesma situação, infelizmente, não resistiram. Né? Foi surpreendente até mesmo para os médicos, que já eram acostumados com... Mas como tudo que Deus faz, né, é surpreendente. Amém. André, obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Deus continue te abençoando, Amém. viu? Fica aí um pouquinho mais comigo. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Quem sabe você está precisando de um milagre também, assim como Deus fez na vida do André, pode fazer na sua. Se você puder e quiser, não é obrigado, mas se quiser, coloque a sua mão sobre a minha. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela vida do André, obrigado pelo livramento que o Senhor deu a ele, pela experiência tão forte que ele viveu. Obrigado também por aqueles que estão orando comigo agora e que precisam de um milagre, de uma intervenção. O Senhor é um Deus de milagres e eu sei que o Senhor pode, neste momento, contemplando a cada vida,
visitando a cada uma delas, levar a resposta à oração que elas estão fazendo. No nome de Jesus oramos, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.